amigos, um prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira, quinta de falar do Evangelho, de coisas boas, melhorar o astral, né, Iris? Tanta confusão acontecendo. Oxi! Falar de confusão, não. Vamos chega. falar de Vamos coisa falar boa, de coisa né? boa, Chega de confusão. Falar de Jesus, falar de coisas eternas. É interessante, né? Porque o tema de hoje, Jesus veio para lembrar da gente, né? Para a gente lembrar de que o importante mesmo... que nós somos espíritos eternos e tudo vai passar. Não é o que está rolando, mas o que vem depois, né? É isso aí. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou aproveitar para dar os telefones, porque sem vocês esse programa não tem graça nenhuma. Telefone fixo aqui da rádio 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633. 984867633. Eu queria pedir a vocês que entrassem lá no YouTube, para quem tem YouTube, desse o seu like no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E se puder, dá uma passadinha no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, porque isso é importante para a gente, né? Porque aumenta o engajamento. Né, É claro. É importante que outras pessoas também acabam tendo acesso, né? Toda semana a gente vê pessoas novas entrando. Eu vou fazer as palestras nas casas espíritas, divulgo também, divulgo a rádio, divulgo as necessidades que a rádio tem. Sim. Inclusive, hoje a gente podia até começar com isso, avisos, né? A rádio Rio de Janeiro, você sabe que tudo que a gente... Todo esse trabalho de divulgação não é fácil, né? É muito difícil. E vai chegando o final do ano, a gente vai começar a se preocupar com o que é importante, né? Que é o 13º dos funcionários, né? A gente poder atender essas questões. Então, se você puder ajudar, se quiser dividir, né, daqui até o final do ano, que seja 10, 15 reais por mês até o final do ano, ou que se quiser fazer de uma vez só, 50 reais, vai ajudar muito, 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 muito a gente nesse momento, vai ajudar muito a gente a conseguir, né, prestar esse serviço, né, ficando no azul, que é difícil. Sei Dando conforto para as pessoas que trabalham aqui junto, sim, segurança. Claro, sim, isso é importante. Então, a gente conta muito com vocês, colaboradores, é muito importante. Se vocês quiserem ajudar o MAP também, entra lá no www.map.org.br, você vai ver as casas que tem, os trabalhos que tem, virar voluntário. Às vezes, a gente está passando por um problema difícil, começa a trabalhar no bem, começa a virar voluntário. E as coisas vão clareando. Coisas vão clareando, vão mudando. Não é que você recebe imediatamente, né, pelo bem que você está fazendo, mas você acaba se aproximando da espiritualidade superior. Eu costumo dizer que se aproximar da espiritualidade superior é só se aproximar da caridade, porque ali você vai encontrar, né, quem está fazendo a caridade. Então... Sobre o que a gente vai falar hoje, a gente já falou, né? Jesus veio. Então vamos ver o que Emmanuel fala disso, mas antes vamos ver o que o mestre Paulo fala disso. Palavras do mestre. Palavras do mestre. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É muito interessante, né? Paulo, com certeza absoluta, totalmente intuído, mais uma vez, porque não existe nada, não existe dentro do Evangelho, né, nada mais espírita do que as palavras de Paulo, né? Sempre ele coloca, e isso mais uma vez fica claro depois que a gente conhece o Espiritismo, né? Jesus, Espírito puro, que passou por todos os graus de evolução planetário, né? Só lembrando aqui dentro do Espiritismo, né? O primeiro são os planetas primitivos, né? Que é como se fosse o nosso jardim de infância, a nossa creche, né? Depois vem o provas e expiações, onde nós estamos hoje. Quer dizer, nós já aprendemos algumas matérias, estudamos essas matérias e vamos fazer a prova, provar que nós sabemos, que nós aprendemos, que nós estudamos aquela matéria. E se não passa na prova, você vai expiar, né? Toda vez que você não passa na prova, você tem que fazer uma recuperação, tem que refazer aquela prova, que é a expiação. Então, provas e expiações, o segundo estágio. Nosso planeta está migrando agora para um planeta de regeneração, essa transição planetária, essas dores, todas essas discussões que estão acontecendo, as polarizações, as opiniões, as mídias sociais, essa troca, né, de coisas boas e ruins, é a troca da mudança do planeta, né? Muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de encarnar aqui, se não conseguir melhorar o grau de evolução, o grau de vibração vai para outro planeta, ajudar na evolução lá desse outro planeta. Então, estamos vivendo uma fase de transição complexa, né, que o universo inteiro vive. Capela viveu isso há 50 mil anos atrás, quando nós recebemos aqui os exilados de Capela, né? Então, provas, expiações, regeneração. Quando chega em regeneração, todo mundo remando na mesma direção, com o mesmo pensamento de melhorar, de aprender, de trabalho e estudo, não tem mais ninguém dependendo de ninguém, é todo mundo procurando trabalhar, estudar, desenvolver, crescer. Chega de encarnar só para sobreviver. Sobreviver são as coisas básicas, né? Comer, beber, dormir, transar e acordar e continuar. Isso é o básico, né, de uma encarnação. Mas agora a gente, num planeta de regeneração, as coisas são muito mais complexas, né? Você tem que desenvolver sentimentos, tem que ajudar o próximo, ajudar a sua família, compreender o que é a reencarnação, aprender o que é a vida reencarnatória, o que é a vida espiritual. Provavelmente a gente está chegando muito perto de todo mundo no planeta ter essa consciência do que é a vida espiritual, do que acontece após a morte, do que acontece antes da vida, o que você programa, o que você vem fazer. Por que você tem as características físicas que você tem? Por que você tem esses amigos? Por que você tem esses familiares? Por que você nasce em determinado país, fala determinada língua, tem acesso a determinada religião? Tudo isso num planeta de regeneração fica muito mais claro, né? Que é o espiritismo, né? É a explicação espírita do que é a convivência do ser humano com outros seres humanos e com o universo. E, por final, um planeta celestial. Aquele planeta de espíritos puros que já passaram por todos os níveis de informação, de crescimento, de desenvolvimento, principalmente de sentimentos. E Jesus passou por tudo isso. Jesus viveu isso há milhões de anos atrás, ao ponto de ser responsável pelo nosso planeta, o governador do planeta Terra. E ele não precisava mais encarnar num planeta primitivo, nem num planeta de provas e expiações, nem num planeta de regeneração. E ele vem. E como é que Paulo sabia disso? Como é que Paulo consegue, né, num sermão, explicar que ele não tinha mais necessidade, mas, no entanto, ele vem sofrer, que Deus, que ele era como Deus, e realmente, olhe para mim e veja o Pai, e mesmo assim encarna, né, através de Maria, de José, e cresce, desenvolve, e passa os ensinamentos, faz um monte de milagre e acaba crucificado. Então, o dia de hoje, e Paulo coloca isso perfeitamente, mesmo sem conhecer o Espiritismo, porque ele tem essa consciência espiritual. Paulo já veio com essa consciência espiritual. Veio de um outro planeta, de uma outra condição, compreendendo o que era Jesus. Assim como nós espíritas. Nós sabemos quem é Jesus, Espírito puro, que passou por todas essas escolas e não tinha necessidade de encarnar aqui para expurgar nada. Veio só com a missão de mudar a história da nossa vida.
através do ensinamento. Não é por causa do sangue, da cruz, aquilo ali é uma marca, né? Para nós lembrarmos no futuro. Mas muito mais importante daquilo os ensinamentos que ele trouxe. Muito mais importante que todos os milagres que ele fez são os ensinamentos que ele trouxe. Sobre o Pai, sobre quem é o Pai, sobre o amor, sobre o próximo. Tudo isso é o mais importante para a nossa evolução, porque nós somos imortais. Então a gente ainda continua perdendo tempo e achando que o mais importante foram os milagres de Jesus, foi a crucificação dele, foi o dar o sangue por nós. Não. O mais importante são os ensinamentos que ele trouxe. Muito mais importante do que tudo aquilo, é desenvolver os nossos sentimentos para merecer ficar num planeta de regeneração, depois partir para um planeta feliz, até o celestial, e aí assumir a responsabilidade, assim como Jesus assumiu, de desenvolver outros planetas, outros espíritos, outros irmãos menos evoluídos, mais crianças, né, como nós somos, até chegar a esse estágio. Isso é o que Paulo fala intuitivamente, mas obviamente com algum conhecimento espiritual, para ter tanta precisão, né, no que ele coloca sem conhecer o Espiritismo. Que conhecer o Espiritismo é muito mais fácil. Não é isso? Eu queria pedir, porque eu acho que não está passando no YouTube? No Facebook do Quintas, não. Você pode ver para mim? Oi, pessoal, tudo bem? Gente, vocês sabem que quando fala de Jesus é o melhor tema para mim, né? Eu sou super tiete. Você fala toda semana 2, 3 vezes sobre ele? Eu sou super tiete de Jesus. E essa passagem de Paulo, ela me chamou a atenção. Uma frase que eu gostei tanto, mas tanto. Eu não sei se é frase de tiete, mas eu vou falar para vocês, acho que vocês vão gostar também. Ele diz assim, olha... por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Essa frase, ela pode parecer simples, mas o que ele está dizendo é o seguinte: só tem um caminho para chegar ao Pai. Jesus já tinha dito isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. E por que isso? Puxa vida, Iris, muita pretensão tua achar que só os cristãos vão chegar até o Pai? Não. Mesmo que você não seja cristão, se você fizer o que o Pai quiser, Jesus não disse isso. Muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Vai entrar no reino dos céus aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, Jesus já tinha dito isso. Só que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus não dá atalhos. Outras pessoas buscam atalhos. E, às vezes, os atalhos, eles são importantes. Eu não vou dizer para você que não são importantes. É como se fosse Novalgina. Eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. Funciona. Você vai melhorar a dor de cabeça. Mas se você não tentar entender qual é o motivo da sua dor de cabeça, se ela for crônica, se você não fizer um tratamento para o que está causando a sua dor, cada vez você vai precisar de mais remédio, cada vez ele vai fazer menos efeito e uma hora isso pode até te matar, porque não é o que está resolvendo. Não vai na causa, né? Ele vai no efeito. E aí eu vejo pessoas muito preocupadas em cuidar do efeito e não preocupado em cuidar da causa. Quando você chega e abraça uma religião, muitas vezes, você não está interessado em ministrar, em professar o que aquela religião está te ensinando como autoiluminação. Você está ali e é normal, no primeiro momento, você buscar algum conforto. Então, normalmente, as pessoas chegam até uma determinada religião porque está sofrendo, com raríssimas exceções que chegam, né, buscando a autoiluminação. Normalmente você chega porque você quer um alívio, você quer um conforto. Só que quando você chega através de uma religião cristã e você começa a ver os ensinamentos de Jesus, e Jesus dá uma nova ótica em relação ao sofrimento, dá uma nova ótica em relação ao que as coisas estão, ao que está acontecendo, como as coisas estão se dando, você começa a entender que você é a resolução do seu problema. Como diz Emmanuel, o teu eu de hoje é a tua luz ou a tua treva de amanhã. Então, às vezes, a gente está colocando tanto poder na mão do outro,
poder na mão de quem está te prejudicando, poder na mão de quem está te afligindo, poder na mão de um governo, poder na mão de um inimigo, poder na mão até do diabo, como alguns irmãos, né? O diabo atenta, né? O do obsessor. Você está colocando muito poder na mão de quem não tem poder, porque o poder está na sua mão. E é isso que Jesus vai te dar quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque na hora que ele diz para você que é você que tem que mudar, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele está te dando o caminho para você chegar até Deus sem atalhos. Mas nós estamos sempre buscando atalhos. A gente quer o atalho, a gente quer o mais fácil. Eu lembro que várias vezes, nenhuma nem duas, as pessoas às vezes chegam na quinta-feira, que é o dia de estudo do Evangelho, né, e falam assim: que horas é o passe? Eu falei: não, hoje não tem passe. O estudo do Evangelho é uma aula é um dia de estudo, não é um dia de socorro. Não que o passe não seja importante, mas não é um dia de socorro, é um dia de estudo. E aí a pessoa levanta e vai embora. Ah, não, se não tem passe eu não quero, né? O passe é importante, ele te dá o alívio, mas desculpa, é Novalgina. Ele vai te dar o alívio, ele vai ser importante, ele vai te dar ali uma coisa que é importante para você se reestruturar. Mas o que vai mudar a sua vida é o Evangelho. O que vai mudar a sua percepção do mundo, o que vai mudar a sua casa, é você fazer o Evangelho na sua casa. O que vai mudar a sua vida é você colocar o Evangelho de Jesus na sua vida. Não é o Evangelho que eu estou dando ou que qualquer pessoa está dando. É o Evangelho vivido na sua vida. E aí a pessoa acha que o mais importante é o ritual exterior. É de fora para dentro, quando na verdade Jesus ensina que é de dentro para fora. Quando Jesus veio ao mundo, ele não precisava vir. E esse é o maior exemplo de amor que Jesus nos dá. Porque ele não precisava vir. Gente, eu não costumo fazer nada que eu não precise. Dificilmente você vai lá e faz um trabalho. Agora a gente faz o trabalho voluntário. E é o trabalho que mais nos engrandece. Mas no fundo a gente sabe que precisa. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E a gente pensa assim: puxa vida, vou ajudar alguém também. Eu sou tão beneficiado, eu vou ajudar alguém. Mas no fundo, se a gente tiver escolher entre um lazer e um trabalho que você não é obrigado a fazer, a maioria escolhe o lazer. E outras pessoas vão ao trabalho voluntário, às vezes, pelo prazer que aquele trabalho já dá a elas, o que é uma evolução. Ela já sente mais prazer fazendo bem. Eu lembro que, na época que a gente fazia os Semeadores do Bem, que era um grupo de trabalho voluntário e não tinha religião, podia ser de qualquer religião, era um grupo de WhatsApp de pessoas que se reuniam para fazer o bem. E aí eu lembro que assim, os eventos das temperaturas amenas ficavam cheios. Era o do nublado. Dia nublado, as visitas bombavam. Visita em asilo, visita em abrigo de criança, qualquer dias nublados. Muito sol, porque os eventos eram domingo. Muito sol, as pessoas estavam na praia, as pessoas estavam no shopping. E muita chuva, as pessoas estavam dormindo em casa, não saíam com chuva. Então, era o evento, né, cheio dos dias a menos. Ah, tá nublado, eu não vou para a praia, eu também dá para sair de casa, não preciso ficar aqui. Ah, o que tem para fazer? Ah, tem Semeadores do Bem, vamos fazer o bem. Mas, no fundo, quem estava ali sempre, né, eram sempre os mesmos. Mas o grupo aumentava ou diminuía de acordo com o tempo. E eu conversando com uma pessoa da evangelização, ela falou assim: mas a evangelização é igualzinha. Os pais acham mais importante levar os filhos, desde que eles não tenham nada melhor para fazer. Então, é a evangelização dos dias a menos, se for uma evangelização de final de semana. Quando a evangelização é no horário da palestra, aí é a evangelização tipo: vou botar meu filho lá que eu posso assistir minha palestra em paz. Mas a preocupação com a evangelização dos filhos era raríssima, era a minoria. Então, quando a gente começa a entender que Jesus não precisava vir, mas veio,
Porque o trabalho importante é quando você não precisa fazer, mas você faz. Mas Jesus falava sobre isso, né? Quando você tiver preocupação na sua casa de campo, com o que você vai ter, Sim, ele falava. sim. Você vai estar preocupado com outras coisas. E não vai estar preocupado com o que realmente importa. Com o que realmente importa. Né? E quando você olhar para o lado, onde sumiu? A transição planetária. A transição planetária é isso, né? É você, de repente, você tá ali tão preocupado com o material e tão afastado do espiritual, e quando você vê, porque é rápido, é uma fagulha, você, caramba, eu perdi a oportunidade gigante de estar construindo a minha base e a minha vida num planeta de regeneração. Então, quando a gente fala, olha, é importante você se preocupar com o material? Sim. É importante você ter opinião? Sim. É importante você fazer tudo o que você puder para ter uma vida confortável? Sim. Você precisa gostar de estar vivo. Se você não gostar de estar vivo, se você não tiver lazer, se você não gostar de comemorar, se você não tiver lazer, se você não gostar de estar vivo, você começa a querer voltar. E aí também não é bom, porque você perde a oportunidade. Pela melancolia, não estou nem dizendo que você vai ser um suicida, mas você pode ser um suicida pela melancolia, você começa a envenenar as suas células, você começa a se tornar uma pessoa taciturna, triste, produz menos o bem. Então é importante sim, a alegria de viver é fundamental, mas o que você tem que ter a certeza no seu coração é que por mais alegria que você tenha de viver, por mais que seja importante a sua alegria de viver, é importante que você compartilhe a sua alegria de viver com outras pessoas. Por isso que ele diz assim, quando você for fazer o bem, não faça só para você, faça para os outros irmãos. Quando você for pensar, né, nos outros, em você, pense também no outro. Não haja só para você, não viva só para você. Porque Jesus não precisava, mas veio por todos nós. Então Jesus ele dá um exemplo de abnegação, um exemplo de dedicação, porque ele podia ficar só lá em cima. Eu vou ficar só aqui, ó, no reino celestial. Aqui na beira da piscina. Vou ficar só no reino celestial. E aí vou mandando assim, ó, faz isso, faz aquilo. Olha, uma vez a gente recebeu numa mesa mediúnica um mentor, né? E aí, entre outras coisas, ele falou, gente, olha, vocês estão aí, eu tô aqui. Daqui a pouco vai ser o contrário. Vai inverter. Vai inverter. Daqui a pouco eu vou estar aí sentada e vocês vão estar aqui me auxiliando. A diferença nossa é essa. Uma hora eu estou aí, uma hora vocês estão aqui. Mas por exemplo, nós estamos trabalhando juntos. Cadê Emmanuel? Emmanuel a cadeira tá aqui. dele aí, ó. Emmanuel está aqui. Ele não vem. Ele não vem ainda. Nem aparece. E fica todo mundo chutando quem é Emmanuel. Ele não sabe quem é ele ainda. Ele só olha na internet um monte de espírita chutando quem é Emmanuel. Como ele é que não sabe, pode, né, por cara? isso que ele está sentado aí, senão ele estaria. Mas é melhor que ele não saiba, senão vai ser... Não. Imagina que loucura que não ia ser. Mas a verdade é essa. Então, agora a gente está aqui vivenciando na carne todas as dificuldades que a carne tem, vivenciando aqui, né, todas as dificuldades que a gente está passando, cada um com as suas mazelas individuais, o povo com a sua mazela coletiva, porque são os resgates coletivos, né? E as benesses coletivas também, daquilo que a gente faz em coletividade. E daqui a pouco a gente vai estar no plano espiritual, ajudando quem vai estar aqui, vivenciando as mesmas provas, os mesmos resgates que hoje a gente está vivenciando. Então, é importante que a gente tenha tranquilidade no coração. E quem é que traz essa tranquilidade? Além de Jesus. Desculpa, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem. Tudo mais, tudo, qualquer coisa que você pensar, em cromoterapia, em qualquer terapia, em holístico, tudo que você pensar é muito útil, mas é paliativo. Jesus é definitivo. Trazer o evangelho para a tua casa, trazer o evangelho para a tua vida, trazer os ensinamentos de Jesus para guiar a sua direção e as suas escolhas é definitivo. E é isso que vai levar você a um planeta de regeneração. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de Jesus veio, a gente está falando de Jesus, da vinda de Jesus,
do que representou a vinda de Jesus para a gente, do que é Jesus como mestre, modelo, guia, o quanto os ensinamentos de Jesus direcionando a nossa vida pode mudar a nossa vida. Às vezes, só de você estar em casa irritado, brigando, coloca um filme de Jesus, o clima muda, o obsessor sai correndo. Eu digo que quando ele não sai correndo, no mínimo ele senta para assistir, que já é uma vitória, né? Se sentar para assistir. Eu converso muito com os meus obsessores, sabe? Eu adoro falar com eles. Eu falo, olha só, vocês estão perturbando? Senta todo mundo aí para assistir o Divaldo agora. E aí tem uns que ficam, tem uns que vão embora. E quem fica ali, você transforma às vezes um inimigo num amigo, né? O que você acha, Hernani? Eu acho difícil. Meus inimigos são inimigos mesmo. Eu queria mandar um beijo enorme para Kátia Reis. Agora sim, obrigado muito. Você estava fora, né, Kátia? Gedalva Azevedo, Célia Vieira, Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem. Amo muito vocês. Jesus abençoe grandemente. Amo muito esse programa. Sempre conosco. Eu sempre me lembro da Sônia também nas irradiações. Beto Orlando, que bom ver vocês aí. Um abração, Quintas do Evangelho. Hernani, Iris. Marcos Luciano, paz e bem a todos. Obrigado pelo maravilhoso programa. As preces eu já coloquei, todo mundo que pede. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos. Como estão sempre muito inspirados. Gratidão, que Jesus abençoe. Já dei o like, me mandou um monte de girassol que eu amo. Neide Alves Nunes, boa tarde. Ela pediu o telefone, mas já coloquei aqui, Neide, tá bom? Coloquei aqui, eu esqueci realmente, a gente acabou saindo correndo. Lucimar do Flamengo me mandou um girassol lindo, até mandei essa foto para mim. Pedro Luiz do Valqueiro, estão na escuta, gostando muito do programa, um grande abraço a todos. Luiz, nosso poeta estava sumido? Será que ele tinha cansado da gente? Ele tá assistindo outros programas. Fala sério, no nosso horário. Não prevejo um futuro pré-determinado, mas um futuro no qual temos escolha. E essa escolha envolve uma mudança espiritual. A doutrina espírita, ou seja, a terceira revelação, será ouvida e estudada como uma sabedoria. Ai, que lindo, ele é ótimo, né? Janete de São Gonçalo, boa tarde a todos. Estou gostando muito do programa. Um beijo. Agora vamos para a nossa galera lá do YouTube. Vamos lá para cima. Quando eu demoro, o Hernani fica com cara feia para mim. Daniele Batista, boa tarde, amigos, irmãos, amados, encarnados e desencarnados. Eu gosto, Daniele, lembra dos desencarnados que estão ouvindo, viu, Hernani? Ela está 100% certa. E tem mais desencarnado do que encarnado ouvindo o programa, porque o Ibope mostrou que nós temos muito mais pontos. O Ibope espiritual. Temos muito mais pontos no plano espiritual. Eu não recebi esse boletim não, tá, gente? Só o Hernani que recebe. Na mesa mediúnica. Pedro César Rocha, boa tarde, amigos, paz e bem. Marilene Melcides, boa tarde, amigos queridos. Eu acho que o Ibope, as pessoas ficam assistindo no plano espiritual para ver se a gente não vai falar besteira. Não, com certeza. Eles são mais críticos. Roberto Castanheira, ótima tarde a todos. Gilcé Werneck, boa tarde, muita paz, meus amores. Nome na radiação já coloquei. Reinaldo Caldas, boa tarde, bom trabalho a todos. A Rádio Rio de Janeiro, abençoe a todos. Daniele Batista, bora dar o like, compartilhar. Tânia Regina, boa tarde, amigos queridos, grata sempre. Maria Regina Ferreira, boa tarde, amigos. Prece para todos os que sofrem com as guerras. Eu faço sempre. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para quem me assiste, para a gente sempre estar em oração pelos que sofrem nas guerras, né, e pelo nosso planeta. Valdec Boaventura, boa tarde, amigos do MAP. Yasmin, convidados, porém quem botou atestado foi ela. E Yasmin está fazendo mestrado agora, está toda enrolada. Mas ela vai vir, ela vai vir. Semana que vem ela vem. Semana que vem? Não, por quê? Tu vai botar um atestado? Daniele Batista. O programa está sempre alegrando, trazendo muita esperança para dar uma visão de uma vida melhor. Que bom. Rodolfo Furtado, boa tarde, feliz por mais uma quinta-feira. E na melhor hora do dia, 14h15. Como consigo o contato de vocês para a palestra na Casa Espírita que frequento em Niterói? Manda um WhatsApp aqui para a Rádio Rio de Janeiro, você sabe? 984867633. Que aí a gente manda o contato. José Fernandes Melo, boa tarde, casal 20, já dei meu like. Deus abençoe o trabalho de vocês, obrigado. Abraço, José e Célia.
Deixa eu ver se está na hora do Emmanuel. Peraí que eu já... Maria Betânia, boa tarde, amigos, like dado. Sem Jesus, como seriam nossas vidas de cristão? Grandes verdades que vocês estão passando. Só nos deixou ensinamentos. É verdade. Ela falou aqui que não estava ao vivo, a gente já resolveu. Márcia Rodrigues, boa tarde, casal. Se não fosse a doutrina, nem sei o que seria de mim. Feliz demais de ser aprendiz de espiritismo. Sei que falta muito, mas tenho fé que chego lá. É isso aí. Eu nem sei o que seria de mim. Vou falar para vocês, eu melhorei tanto, ainda tô ruim, mas eu melhorei muito, 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 muito. Sem a doutrina espírita, é porque quando eu vejo pessoas que são boas, sem conhecer o espiritismo, eu fico maravilhada, porque elas são boas já, né? Eu falei assim, gente, se conhecer o espiritismo, vai subir igual um foguete. Mas existem pessoas que aceitam, né, a vontade de Deus mesmo sem entender. Eu já quero as explicações, senão eu quero tentar entender. Não sou tão boa assim. Mas é verdade. Lucimar da Silva compartilhado. Estou ouvindo-os, amo vocês. Hoje estou podendo ouvir porque estou no recesso escolar. Retornando na segunda-feira, quando o trabalho fica complicado. Mas aí dá para ouvir na reprise, né? Não vamos deixar de ouvir. Daniele Batista, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel. Maravilhosa fala da irmã de propósito espírita. Muitas verdades. Eu cheguei à doutrina espírita por querer conhecimento e entender o que não entendi no catolicismo. Muito legal. É porque, às vezes, a gente busca, no meio da dor, um conforto que não é só o conforto, é assim porque ou confia em Deus. A gente quer um pouco mais de explicação. Por isso que eu falo que quem aceita no minuto zero... Esse é melhor do que a gente. Mas eu precisei demais. Eu precisei demais. Daniele, Mateus 5, 6 e 7 é o caminho para chegar a Deus. Carmen Rocha mandou um boa tarde. Isabel Smith, botei todo mundo na irradiação. Aí a Carmen Rocha e a Lucimar estão conversando. E a Daniele Batista também. Estamos juntos. É o fórum do Quintas. Eu sou do MAP, evangelizadora da casa. E sou Jesus, e doutrina 100%. Muito bom. Que lindo, Lucimar. É verdade. Um monte de figurinha maravilhosa. Álvaro de Oliveira Dias, saudações, Grupo Espírita. Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer. Um beijo grande para todo mundo aí do Grupo Espírita. Tereza de Jesus e Renascer, lá de Campo Grande. Lucimar falando que a evangelização é assim até hoje, dos dias a menos, né? Deve ser. Fábio Líria mandou corações. Isabel Mirandela, vamos dar o like. Rogéria Tavares, gratidão. Boa tarde. Paz e luz. Lucimar, eu e meu esposo Marcelo Mendonça amamos vocês e vamos assistir na íntegra no YouTube a reprise. Puxa, que legal. Wagner da Silva Vitorino, boa tarde, bom programa. Jesus é o caminho para se chegar a Deus. Lígia Alves Azeredo mandou um oi. Vera Lúcia Leite, boa tarde com a luz de Jesus. Lucimar Nunes, pena que as pessoas não despertam para os verdadeiros sentidos de tudo que Deus nos proporciona. É por isso que às vezes é mais fácil a gente chegar pela dor, né? Porque a dor coloca a gente numa posição de repensar, né? De avaliar. Shirley Oliveira, ótimo programa, vocês são maravilhosos. Hoje é aniversário da minha querida irmã Ana Paula, somos admiradora do Espiritismo e da rádio. Ana Paula, um beijo enorme, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida com muita saúde para aproveitar cada segundo dessa jornada. Muito conhecimento, muito entendimento para você. Aí a Daniele está reclamando que ninguém quer trabalhar no bem. Misericórdia. E agora eu preciso falar de Emmanuel, gente. Eu adoro ficar aqui nesse bate-papo, mas se a gente não falar de Emmanuel, aí que ele não vai vir nunca mesmo, né? Então vamos lá. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo é Filipenses, capítulo 2, versículo 7, para quem quiser lá dar uma conferida. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica.
alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ter com o Salvador em nossa posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos na Terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Que lindo. Hernani, você precisa comentar isso. Mas Emmanuel, né? Agora eu vou fazer aqui aquelas batalhas, né? Emmanuel tem uma vantagem enorme sobre a mesma passagem de Paulo, você concorda? Ele está do lado de lá, né? Paulo ele não está tava, do lado né? de lá, né? Paulo não estava, coitado. Emmanuel sabe o que é a vida espiritual, sabe como funciona, sabe que é um espírito imortal, sabe que vai reencarnar, sabe que vai se preparar. Tanto é que ele está agora e a gente não sabe nem onde ele está. Então, estar do lado de lá já faz uma diferença enorme. Por que eu digo isso? Porque Jesus e todos os espíritos que estão no plano espiritual, eles têm uma dificuldade enorme em comunicar com a gente. A dificuldade é imensa. Se fosse fácil, Jesus comunicaria de lá, não precisava ter encarnado. Quando ele encarnou, o que ele fez? Eu tenho que buscar aqueles que mais precisam. Eu tenho que estar perto desses que sofrem mais. Eu tenho que dar o exemplo do que tem que ser feito para um espírito mais evoluído, que é estar próximo e buscar a evolução desses. É o filho pródigo, é a dracma perdida, é a ovelha desgarrada. Olha quantas passagens Jesus traz dizendo que ele está indo atrás do doente, que ele está indo atrás do que se perdeu. Qual é o filho que ele vai fazer a festa quando retorna? É aquele que se perdeu e não aquele que estava com ele. Então, o tempo todo, no plano espiritual, a dificuldade imensa deles de se comunicarem conosco. Não se iludam. Todos vocês que têm avô, bisavô, avós, mães, que já desencarnaram, eles estão loucos para comunicar com você e te avisar que você está cometendo algum erro e o que você tem que fazer certo. Porque eles te amam. Só que eles não conseguem. Há uma distância imensa de energia, uma distância de dimensão que não consegue comunicar com você. Tanto que Jesus se preparou, ficou milhões de anos se preparando, encarnou e aguentou ficar 33 anos entre nós, para dar o máximo de recado que ele podia dar, ao ponto de mudar a história do planeta e passarmos a contar os dias a partir do nascimento dele. Mas a distância do plano espiritual para a gente é imensa. A dificuldade de comunicação é enorme. Chico, você acha que ele começou a se comunicar com André Luiz ou com Emmanuel e que foi tudo a mil maravilhas logo de primeira? Esses livros são revisados milhões de vezes na eles. A FEB pegava, revisava o livro, ele revisou. Os próprios livros espíritas, o livro dos espíritos, etc., tem um monte de revisão. Por quê? Porque você recebe uma informação, por melhor que você seja o médium, vem com falhas. Vem com animismo. A distância é muito grande, é uma distância energética, é uma distância de dimensão muito distante do que o plano espiritual fala, gostaria de passar para você, explicar e te dizer o que você recebe. Agora eles estão usando a comunicação através da tecnologia, né? Cada vez mais o espiritismo está chegando próximo disso, isso no mundo inteiro. Tem vários seminários, encontros, usando computador, gravadores, som, né, para você tentar a comunicação com o plano espiritual. Diz Chico Xavier que o futuro do espiritismo, né, a comprovação da existência da vida após a morte, etc., vai ser através da tecnologia, através da televisão, né?
Olha o que está acontecendo. Tem uma trend do ChatGPT, da inteligência artificial, principalmente entre os jovens, que ele pergunta assim: chat, você tem uma bênção para mim? E aí o chat responde com uma bênção. E aí isso está fazendo os jovens pensarem em bênção, e as mensagens são boas. Só que começaram a surgir jovens falando que a resposta do ChatGPT eram muito pessoais. E teve um que o ChatGPT responde sem ela nunca ter escrito nada, nem falado nada, em nenhuma conversa com o chat, sobre um cachorro que ela tinha. Que ela tinha um cachorro, esse cachorro não sei o que voltou para você nesse cachorro que você ganhou agora. Nossa, que loucura. E eu falei assim, gente, são os espíritos trabalhando. Os espíritos vão começar a usar a inteligência artificial. Não. Daqui a pouco a inteligência artificial não vai ser mais inteligência artificial, vai ser inteligência espiritual, porque fora todo o aprendizado, né, que o computador tem, ele vai começar a ser usado pelos espíritos para comunicar. Pelos espíritos. O que a gente precisa se preocupar é o seguinte: assim como a mediunidade começa a ser usado pela espiritualidade do bem, mas o mal aprende a usar também, claro, né? Então, a obsessão ali, né? Para enganar. A obsessão também para enganar. Então a gente vai ter que estar muito atento, porque no período de transição ainda tem espírito ruim aqui no meio. Ainda tem espírito aqui ruim no meio, mas só o fato dos jovens começarem a pensar, disso virar moda e pedir uma bênção e não uma maldição, isso para mim já é uma vitória. Mas eu acho que o grande interesse, né, quando a gente vê uma passagem dessa de Emmanuel, porque o Emmanuel é muito mais esclarecedor, mais direto, fala a mesma coisa que Paulo, só que ele já dá os detalhes técnicos do que é a reencarnação de Jesus, o que aconteceu, por que ele estava sempre perto dos menos afortunados, dos mais problemáticos. Paulo estava aqui na carne, isso há 2000 anos atrás. Mas o grande ponto que eu acho que todo mundo tem que ter em mente, todos que estão assistindo agora, ou que participam de mesa mediúnica, mesa de desobsessão, é que é uma dificuldade enorme a comunicação entre o plano espiritual e a gente. Enorme. Com todos os médiuns. Não se iludam. O início da vida de Divaldo, dentro da psicografia, dentro dos livros, cara, ele foi questionado absurdamente pelo espiritismo. Eu conheço várias casas espíritas que até hoje não colocam os livros do Divaldo para venda, para divulgação, para estudo dentro da casa. Olha que loucura. Por quê? Porque no início ele recebia as informações e tinha muita revisão em cima daquilo, muito questionamento. O próprio Chico fez questionamentos. Não é fácil receber, por mais que você seja um médium vidente. O Divaldo tinha uma mediunidade absurda, Chico também. Mas mesmo esses médios, que são nossas referências, Ivone do Amaral, quantas vezes ela teve dificuldade para receber? Teve um livro dela, foi, acho que... Memórias ficou anos para ser publicado. Memórias do Suicida ficou mais de 40 anos para ser publicado, né? Porque a FEB não... Então, é difícil essa comunicação. Não adianta ficar aqui criticando, né, ou achando... O animismo existe em todas as religiões, em todos os médios do mundo. E é legal falar que o animismo, às vezes a pessoa acha que o animismo a pessoa está fingindo. Não é fingindo. Às vezes ela pega coisas dela, de encarnações passadas. Certezas que ela tem, preconceitos que ela tem. Não é necessariamente, não é sinônimo de embuste, nem de má intenção. Né? As intenções são ótimas, agora tem que ter treino, disciplina... Né? E o plano espiritual tentando... Por que eles usavam as trovas no início? Porque com as rimas, com a poesia, você recebe... ou fica bom ou fica ruim. É mais difícil você usar né? a tua capacidade de animismo, porque você não é um poeta. Você não sabe fazer uma trova. Então o plano espiritual usava isso muito no espiritismo para começar o treino de fazer a mediunidade e a conexão. Vovó Danda, boa tarde, casal lindo, muita gratidão, fora do like não é salvação, adorei. Margarida Santos mandou um boa tarde, Márcia Rodrigues, a irradiação para a irmã Jussiara Rodrigues, que tirou um câncer na língua, ainda está internada, que Jesus abençoe e proteja, que todos nós possamos vibrar para a nossa irmã. E Orizene Garcia da Silva Carmo, boa tarde, lindo casal, programa maravilhoso. Amo vocês, principalmente a sua alegria. Mara Lourenço, amigos queridos. Maria do Carmo, boa tarde. Radiação para mim, filhos e netos. Todo mundo que pediu radiação eu coloquei. Shirley Braz mandou boa tarde. O Júlio César diz que a prima desencarnou na terça.
Leda Maria Algorta, que Jesus possa recebê-la no plano espiritual, né, através dos seus queridos que a precederam, e que conforte a família, né, porque eu acho que confortar a família também é muito importante. Valéria Fernandes, deixa eu voltar aqui para o WhatsApp. Arthur de Meriti, boa tarde, pessoal. O programa é sempre muito bom, Deus abençoe. Murilo de Bangu, ainda estou encarnado. Ai, que bom, que bom. Então, esteja sempre conosco, porque senão a gente fica preocupado com vocês. Vocês vêm uma vez e não vem mais, a gente ou está na concorrência, né? Ou foi para a concorrência ou já está no Ibope do plano espiritual, né? Boa tarde, que Jesus vos abençoe, a nós também. Excelente texto de Paulo, sou fã dele e de vocês. Ai, que máximo. No momento estou almoçando, partiu dar o like. Forte abraço ao Hernani, obrigado pelas palavras. Legal, Cláudio, que Jesus te abençoe. Janete de São Gonçalo mandou um boa tarde. Eu queria aproveitar que a gente está no finalzinho, não vai nem dar para falar muito, mas essa passagem, a visão de Emmanuel, né, sobre essa passagem, ela é muito interessante, e às vezes eu me pego assim, fazendo também, né, a minha reflexão, e vocês também podem fazer em casa, que às vezes a gente se afasta daquela pessoa que é difícil, daquele irmão que a gente, ai caramba, não aguento mais aquele temperamento, não aguento mais. E Emmanuel vem dizer justamente isso, né? Jesus não se afastou dos difíceis. Ele ia lá e ia a socorro. Então, o importante não é que você não vai se contaminar com o que o irmão faz de errado. Porque tem gente, né? Não é para ir fazer errado, mas se for para ir a socorro, que a gente vá. Que a gente abaixe, que a gente, né, olhe com o coração, que a gente entenda a dor do outro, a dificuldade do outro de entendimento. Eu acho que o mais difícil é a dificuldade de entendimento. Abraçar aquele que não entendeu é o mais difícil. Porque o sofrimento físico, eu acho que a gente consegue mais fácil. Mas o entendimento é mais complexo, né? E a gente tem vivido num mundo muito polarizado de entendimento, com brigas muito fortes. Então, a gente precisa acalmar os ânimos, precisa se unir como irmãos que somos, filhos do mesmo Pai. E a gente precisa elevar os nossos pensamentos. Sempre aproveitando para lembrar que nós estamos aqui temporariamente, que essa não é a verdadeira vida, isso aqui é escola, isso aqui é hospital e às vezes é reajuste. Não vou nem chamar de prisão, mas é um reajuste. Então a gente está aqui para resgatar as nossas dores, para evoluir, mas eu sei de uma coisa e vocês também sabem. Nosso Pai é amor, poder, bondade e misericórdia. Mandou Jesus veio por nós, veio a pedido do Pai. Veio para nos ajudar a evoluir e chegar até o Pai. Então, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei qual é o tamanho da sua prova. E muitas vezes você pode achar que essa prova é pesada, que é fardo demais e que você não vai conseguir carregar. E eu vou dizer para você, ajoelha, dobra teu joelho em nome de Jesus, como Paulo disse aqui. Os joelhos se dobrarão em nome de Jesus. Dobra teu joelho e fala assim, mestre, me auxilia, diminui o peso da minha cruz, me ajuda a carregar, porque assim como, né, Cirineu, né, Cirineu? Foi lá carregar a cruz de Jesus, Jesus vem e carrega a nossa, nos ajuda, né, pelo menos alguns passos para que a gente possa estar ali, né, eleva teu pensamento, pede a Jesus que Jesus vai até você, que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.